Como você lida com as dores do processo de aprendizagem, de correção, aquilo que Deus nos apresenta? Você acredita que é necessário sofrer para aprender? Eu particularmente não acredito. Acredito que é possível que aprendamos pelo exemplo, pela observação, pela busca na sabedoria. Mas devemos nos lembrar de que somos muitas vezes infantis. Muitas vezes Deus fala conosco por meio de diversas fontes, nos ensina, nos mostra, nos dá exemplos, e nós, muito rebeldes, muito cheios de nós mesmos, muito indisciplinados, não conseguimos entender o que Deus está nos mostrando. E aí tomamos decisões erradas para a nossa vida. Consequência disso, muitas vezes, o sofrimento que acaba nos ensinando. Olha o que Paulo disse na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 11. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, se a gente aplica aquela dor para aprender, depois a gente fica em paz. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é essa crença na necessidade de sofrer. Será que nós precisamos realmente sofrer para aprender? Será que todos nós precisamos trilhar um caminho de dor para conseguirmos aprender algo na vida, para adquirirmos sabedoria? Não seria muito mais útil e rápido que nós buscássemos a sabedoria em tantas fontes que temos, como livros, a Bíblia, a Palavra de Deus, vídeos, exemplo, observando o que as pessoas têm feito e o que elas têm colhido de resultado, e assim muitas vezes abreviando um sofrimento, evitando que esse sofrimento chegue em nossa vida? Será que não há mais proveito em aprender pelo amor do que pela dor? Porque muitas pessoas acreditam que para elas viverem algo muito feliz, primeiro elas precisam passar por um processo de dor muito grande. Eu, particularmente, não acredito nisso. Acredito sim que nós todos precisamos nos empenhar, trabalhar a nossa disciplina, o nosso autoconhecimento, o nosso amor. E aí sim, vamos colher bons frutos. Mas ser uma pessoa empenhada, ser uma pessoa disciplinada, não necessariamente tem a ver com sofrimento. Muitas vezes uma pessoa disciplinada precisa aprender a dizer não para as distrações. Por exemplo, se você é disciplinado e cuida da sua saúde, você diz não muitas vezes na sua vida. Você diz não para comer coisas que você deseja o tempo todo, então você come só de vez em quando, várias na maior parte do tempo, na verdade. Você diz não para as coisas saborosas, porque elas não são saudáveis muitas vezes. Você diz não para a sua preguiça para ir treinar, para ir para academia, para fazer uma caminhada. Você diz não para a sua preguiça para se levantar, para ler um livro, para estudar, para trabalhar. Você diz não para a sua procrastinação quando você precisa sentar-se à frente de um trabalho e dar conta dele até o final. É assim, é o empenho, é a disciplina, mas não necessariamente é um sofrimento, é uma dor profunda. Você não precisa ficar doente, esperar ficar doente para cuidar da sua saúde. Você não precisa esperar perder as pessoas que você ama para aprender a valorizar as pessoas ao seu redor. Você não precisa gastar todo o seu dinheiro para depois aprender a administrar com sabedoria as suas finanças. Será que você, buscando a sabedoria e buscando se aplicar, não consegue evitar muitos sofrimentos? É claro que todos os sofrimentos a gente não vai evitar. A gente não consegue evitar que uma pessoa querida vá para o outro plano, que ela morra, né? A gente não consegue evitar a dor do luto. A gente não consegue evitar algum tipo de situações na nossa vida. Mas aquelas que a gente consegue evitar, a gente deve evitar, a gente deve se empenhar para evitar. Nem todo aprendizado na vida precisa vir pelo sofrimento. Ele pode vir pelo empenho. Mas, uma vez que o sofrimento já se instalou na sua vida, você já está vivendo algo difícil, o que fazer daí? Será que se você ficar resistindo, lutando contra, não aceitando, não é muito pior? É como aquelas pessoas que vivem um luto, e eu posso dizer porque já vivi luto algumas vezes na minha vida com pessoas muito próximas. Quando nós ficamos num sentimento de revolta, e talvez algumas pessoas até saibam disso, existem as fases do luto, e uma das fases é a negação, é a gente não aceitar o luto. Mas algumas pessoas ficam presas nessa fase da negação por muito tempo. Elas não aceitam que aquele ente querido foi embora.
E essa não aceitação, essa resistência, causa muito mais sofrimento, prolonga muito mais o sofrimento. Nem tudo que a gente passa nessa vida a gente entende. A gente vai passar por situações que a gente não vai entender necessariamente por que aquilo aconteceu e por que daquela forma. Eu não estou invalidando a sua dor. Só que quando você olha para a sua dor como um processo que precisa ser aceito e trabalhado, fica mais leve esse fardo. Inclusive, me lembrei agora de quem disse isso, de o fardo ser leve, foi Jesus. Com ele, o fardo é leve. Ele não disse que nós não carregaríamos fardo nessa vida. Ele disse que o fardo é leve, ou seja, ele está ali te ajudando a carregar. Você tem que carregar, mas ele te ajuda a carregar. Quando você resiste, quando você briga contra e quando você não aceita a ajuda de Deus, não trabalha o seu lado espiritual na vida, fica pesado, você não aceita. É como se você não aceitasse, né, a ajuda de Jesus para carregar esse fardo. Quando você aceita, olha para aquela situação e pensa, como eu posso dar o meu melhor nessa situação? O que eu posso aprender dela? E como eu posso sair dela, se for o caso de sair? Porque em alguns casos realmente é difícil de sair. Por exemplo, você tem uma pessoa dependente em questões de saúde dentro da sua família. Você precisa ajudar. Você precisa fazer algo por aquela pessoa. Então você parar de resistir, parar de sofrer e olhar para aquilo no sentido de eu vou dar o meu melhor, te ajuda a aliviar um pouco esse sofrimento, sabe? A mesma forma o luto. Você olhar para aquela dor, sentir aquela dor, sofrer, não é negar. Que, não estou sentindo nada. Não sofra, chore, sinta aquela dor. Mas deixe essa fase da dor, do sofrimento passar. E olhe com os olhos abertos, peça a Deus para abrir os seus olhos e enxergar o que aquela situação quer te ensinar. Como você pode se tornar melhor a partir daquilo. Este livro aqui, Fonte Viva, traz vários exemplos da natureza. Como na natureza a gente observa que a natureza age de forma sábia. Ela age de forma a buscar o melhor. Por exemplo, quando uma planta é podada, ela perde as folhas, ela fica como se fosse anêmica. Mas em poucas semanas ela volta a ter mais folhas, ela fica mais verdejante. Por quê? Porque é como se ela usasse essa fase do sofrimento a favor dela, para ela ficar ainda melhor, para ela ficar ainda mais forte. Será que você está apegado à fase do sofrimento e fica ali o tempo todo patinando nessa fase e não consegue avançar? Olhando somente para aquele sofrimento? Ou será que você não é capaz de olhar com os olhos da criatividade que Deus te deu? E Deus é o Criador. Ele te fez a imagem e semelhança dele. Então você também é criativo, assim como ele. Olhar com criatividade para aquilo, com sabedoria e pensar, como eu posso extrair o meu melhor disso? Como é que eu vou sair daqui melhor? Como é que vai ser a minha próxima fase depois de tirar os aprendizados dessa fase ruim? Como eu disse, nessa vida nós não temos garantia de ausência de dor. Todos nós estamos sujeitos a viver qualquer tipo de dor na vida. Mas se nós formos sábios, nós vamos tirar o melhor proveito dessa fase de dor e a gente vai conseguir sim fazer o nosso melhor para a vida, trazer o melhor para nós, trazer as melhores consequências e também acabar sendo um farol, porque é o que eu sempre defendo. Quando você está bem, você está feliz, você está alimentando o seu autoconhecimento e buscando sabedoria, você acende a sua luz. E quando você acende a sua luz, você se torna um farol. Você não ilumina só a própria vida, você ilumina todos os que estão ao seu redor. As outras pessoas são beneficiadas também da sua luz. E você ainda acaba influenciando outras pessoas também a acenderem as luzes delas. Como você tem lidado então com a sua dor? Vou ficando por aqui, te agradeço. Se você chegou até aqui, deixe o seu curtir e envie este vídeo para uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo vídeo.